Eu quero que vocês abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 15 até o verso 20. Efésios capítulo 5, versos 15 ao verso 20. Irmãos amados, nós, Igreja de Jesus, nós somos fundamentados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso está aí escrito na palavra. E aqui o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele traz para mim, para a igreja, para todos nós, ele traz uma instrução e também um mandamento muito importante. Leiamos Efésios 5, a partir do verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que só em ler esse texto, a gente já está completo. Às vezes o perigo é o que você vai dizer depois de ler um texto desse. Você pode tirar dele aquilo que ele realmente nos transmite. Mas eu creio que o Senhor nesse texto tem algo a falar comigo, com você que está em casa, ou aí no seu trabalho, onde quer que você esteja. O Senhor tem algo que deseja transmitir aos nossos corações. Eu tenho como tema para isso que eu vou dizer nessa noite, estas palavras que o apóstolo diz aqui: mas deixem-se encher do Espírito. Mas deixem-se encher do Espírito. Na outra tradução da Revista Atualizada, diz assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava prestes a ir embora, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão capacitados com o poder do alto, o poder de Deus. E logo uns dias depois, a igreja reunida, orando, aguardando a promessa, recebeu então a vinda do Espírito Santo e a igreja foi cheia do poder do Senhor. E desde então,
o Espírito do Senhor está na igreja e com a igreja. Desde aquela época, até o apóstolo escrevendo aos Tessalonicenses, falando do final dos tempos, quando há de se manifestar o iníquo, o anticristo, ele diz assim: o anticristo não se manifestou porque o Espírito Santo o resiste por causa da igreja. Lá no finalzinho da Bíblia, fechando o livro de Apocalipse, se ouve: o Espírito e a noiva dizem: vem. Então, no início da igreja, o Espírito Santo veio estar com a igreja, e lá no fechamento da história da igreja, ainda neste mundo, o Espírito Santo está ali, junto da igreja, sempre junto da igreja. Ele veio para estar sobre nós, ele veio para estar em nós, ele veio para estar através de nós. Amém, irmãos? Então, nós recebemos o Espírito Santo. O Senhor derramou sobre a sua igreja, e todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, da igreja fiel, da igreja da palavra, todos eles têm repousando em sua vida a pessoa bendita do Espírito do Senhor. Muito bem. Então nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Às vezes as pessoas ficam falando: Senhor, eu quero que o Senhor traz um poder extraordinário sobre a minha vida. Eu costumo dizer o seguinte: quando o Espírito Santo entrou na sua vida, ele entrou com tudo. Ele não só entrou e deixou a mala dele do lado de fora. Ele entrou em você, mas deixou as coisas dele do lado de fora. Não. Aonde está o Espírito de Deus? A Bíblia fala que aí há o quê? Liberdade. Aonde está o Espírito de Deus? Aí está o poder do Senhor. Aonde está o Espírito de Deus? Aí está a autoridade do Senhor. Aonde está o Espírito de Deus? Aí está a presença do Senhor. Quando Jesus fala aos seus discípulos: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Ele estava falando de quem? Do Espírito Santo, que viria estar conosco, com a igreja de Jesus. E ele disse: também fará as obras que eu faço, porque as obras que Jesus fazia, diz a palavra, eram feitas, pois o poder de Deus era com ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele, o Espírito de Deus o ungiu para realizar aquelas coisas maravilhosas que ele fazia. Então ele disse: aquele que crê em mim terá o Espírito Santo, e se ele terá o Espírito Santo, ele poderá fazer as mesmas coisas que eu faço, pois o Espírito estará nele. E ele disse: fará coisas maiores. Ele diz: porque eu vou para o Pai, o meu tempo aqui está terminando, mas vocês terão muito tempo e muitas coisas vão acontecer pela operação do Espírito do Senhor. Se a gente acha maravilhoso tudo que Jesus fez, e a gente acha grandioso tudo que Jesus fez, e até mesmo espetacular tudo que Jesus fez, Jesus disse: maiores obras serão feitas porque eu vou para o Pai. Quer dizer, meu tempo aqui está terminando, mas a igreja terá um longo tempo na terra. E o fato dele ir para o Pai também implicava em que ele estaria intercedendo por nós, à direita do Pai. Também fará as obras que eu faço, e obras maiores farão. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês
o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, é uma verdade tão maravilhosa e marcante nas nossas vidas. Nós recebemos o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, ele habita na igreja de Jesus. Paulo diz: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Habita em vós. O Espírito de Deus habita em nós. O apóstolo diz que nós estamos sendo edificados casa espiritual para a morada de Deus em espírito, e Jesus disse: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos, e fala: e viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. E o Senhor faz morada em nós, pelo Espírito Santo que em nós está. Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu creio que o Espírito do Senhor habita em mim. Eu creio que o Senhor habita meu corpo. Eu creio que o poder do Senhor está na minha vida. O poder que ressuscitou Lázaro, o poder que abriu o mar vermelho, o poder que livrou os servos da fornalha, ele está em mim, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, habita em mim. Muito obrigado. Irmãos, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Por isso que muitas vezes a gente faz umas orações, e até assim a gente ora de um jeito para comover Deus, para Deus sentir pena da gente e nos abençoar, mas Deus não vê na gente motivo nenhum para Ele ter pena. Se é uma coisa que Deus nunca vai ter de você, é pena, porque você não é digno de pena. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Amém, irmãos? Uma pessoa diz assim: se o boi soubesse a força que ele tem, o homem não fazia com ele o que faz. Não é verdade? Mas nós muitas vezes desconhecemos a força e o poder que temos, e deixamos o inimigo muitas vezes sambar com a vida da gente, nos jogar lá para baixo, e a gente se sente tão incapacitado, tão miserável, tão desprotegido, e daí muitas vezes fala: e agora quem vai me defender? Apela até para o Chapolin Colorado. Crente em Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Crente em Jesus, o poder de Deus está na sua vida. Crente em Jesus, a fonte de águas vivas está dentro de você, está no seu interior. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios. De que água? Água viva, água de poder, água que purifica, água que lava, água que salva, água que cura, água que transforma. Aí o apóstolo diz assim: deixem-se encher do Espírito. Sabe, lá em casa, a Raquel, uma época, comprou um vasinho assim de louça, que tem uma tomada na ponta, e ela foi e colocou aquilo numa tomada na entrada lá de casa. Aí ela foi e comprou uma essência e levou lá para casa. Aquela essência tem um cheiro maravilhoso, tem uma fragrância tão gostosa, tem um poder para encher todo aquele ambiente da minha casa. Mas se a Raquel chegar lá e colocar aquele
aquela essênciazinha que ela comprou, em cima lá da peça, fala, olha que coisa maravilhosa, isso aqui tem um cheiro, tem um perfume, isso aqui é tão maravilhoso, eu comprei e não foi barato, porque isso aqui é feito de essências que vêm lá do Egito, e tem aqui o nardo, tem isso, tem aquilo, e ela começa a falar das coisas que tem ali, e todo dia ela olha para aquele vasinho e fala, mas você é maravilhoso vaso, olha, você é uma essência maravilhosa, você me custou muito dinheiro, você é bonita demais, eu sou feliz em ter você aqui. E se adiantar muita coisa? O que a Raquel tem que fazer com aquela essência? Pegar, entornar naquele vasinho de louça ligado na tomada, e aquilo vai esquentando, e de repente o cheiro daquele perfume enche a casa inteira. Como é bom a gente voltar para casa, né, Raquel? Quando a gente abre a porta da casa, a gente fala assim, o cheiro está na casa toda, cheiro gostoso. Coisa boa é uma casa cheirosa, e aquele perfume toma a casa toda. Mas muitos de nós, irmãos, têm o Espírito Santo na sua vida como aquela pessoa que comprou um vasinho de essência e colocou fechado, está lá na sua casa fechado, e vai, daqui um dia quando vai usar, venceu. Nunca usa. Então o apóstolo Paulo está aqui nos alertando que nós recebemos o Espírito de Deus habita em nós, essa fonte de águas vivas está dentro de nós, e ele então diz, deixem-se encher do Espírito, deixe essa fonte jorrar dentro de você, deixe essas águas do Senhor fluírem do seu interior, deixem o poder de Deus se manifestar em suas vidas, deixe o Espírito Santo agir através de vocês, deixe a glória dos céus manifestar nas suas vidas, deixe os dons do Senhor se manifestar em você, para profetizar, para falar em línguas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para operar maravilhas, para interpretar línguas, para discernir espíritos, para trazer revelações, sabedoria do alto. Deixe o Espírito Santo se manifestar e brilhar através de vocês. Ele está dizendo, deixem-se encher do Espírito. Ele fala assim, uma coisa interessante, porque a gente pega só esse pedacinho aqui, e a gente sai saltitando e pulando, eu vou para o monte, eu vou passar não sei quantos dias no monte, e vou ficar lá, mas esquece que a comida toda não é só o filé de peito de frango assado, tem também o quê? Tem o arroz, tem o feijão, tem a salada, tem outras coisas que complementam esse prato. Quando a gente vai num restaurante, a gente fala assim, eu quero um frango grelhado, nós temos um frango muito bom, a gente pergunta logo, o que acompanha, né assim? O que acompanha? Mas a gente fica ali, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas esquece do texto todo, porque isso, meus amados irmãos, não está dissociado de todo o texto que nós lemos. Olha como ele começa a falar, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como é que você está vivendo? De que jeito você está vivendo? Ele diz assim, não como tolos. Muitos vivem como tolos, como bobos. E o que é que o tolo faz? Tolice. Né? O tolo só faz tolice, doideiras. Não é? Tenham cuidado como vocês vivem,
e vivam não como tolos, mas como sábios. Vivam como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, não viva como tolo. O tolo, qualquer um passa a perna. Eu tenho um conhecido já de muitos anos, e faz muitos anos que eu não vejo. Ele estava um dia aqui visitando Belo Horizonte, e estava passando no parque municipal, e uma pessoa chamou ele e falou assim: moço, vem cá, eu tenho uma coisa aqui para te vender. A situação lá em casa está apertada, estou enfrentando problema de doença, desemprego, tenho que pôr gás, levar comida para casa, cuidar dos meus filhos, pagar a conta de luz, senão vai cortar, e contou aquela história toda ali na praça do parque, no parque municipal. E falou: eu tenho aqui uns diamantes para te vender. Mas esses diamantes não podem ser vistos pela polícia, porque se a polícia ver isso, vai pensar que eu roubei ou que você roubou. Eu estou vendendo por um preço barato. E falou com ele: você quer comprar? Ele aqui, ele viu, ele olhou aquelas pedras, cresceu os olhos, viu uma oportunidade. Quanto é? O moço já é tanto. Ele falou: mas eu só tenho tanto aqui. Aí ele: tá, eu vou deixar por esse tanto, mas você tem que levar escondido. Ele falou: não, já sei onde é que eu vou esconder. Ele tirou o sapato, tirou a meia, botou as pedras dentro da meia, calçou a meia, calçou o sapato e foi para casa, sem nem mancar ele mancava, para a polícia não desconfiar de nada, porque quando ele chegou em casa, ele disse que os calos de sangue no solado do pé deles eram deste tamanho, mas ele estava numa felicidade. Aí ele chamou lá as pessoas da casa dele: olha, comprei uns diamantes ali na praça do parque municipal e tudo. Foram olhar, era vidro de para-brisa de carro, que aquele moço comprou, ainda foi dentro da meia e foi andando até lá e nem mancava, morrendo de dor, pegou calo de sangue, porque tinha comprado diamante, estava rico. Isso é o que a gente chama de tolice. Então, Luan, não passe pelo parque municipal, senão daqui a pouco você está chegando cheio de diamante no seu sapato, lá na sua casa. Bom, meus irmãos, não vivam como tolos, mas como sábios. Em segundo lugar, assim, por esta razão, viver como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Porque a gente fala assim: ah, eu vou fazer isso, será que é da vontade de Deus? Será que não é? Então procurem saber. Isso é da vontade de Deus? É, eu vou fazer. Isso não é da vontade de Deus? Não vou fazer. Não, mas sabe o que é? Não tem não e não tem sabe o que é. Se não é da vontade de Deus, eu não vou fazer. E pronto. Ah, pastor, eu falo assim: está escrito em quem? Em algum lugar? Na Bíblia? Não, isso não está bem escrito não. Paulo falou alguma coisa sobre isso? Não. E João? Não. E Pedro? Não. E Jesus? Não. Ah, eles não falaram nada sobre isso? Não. Nem quero saber. Não seja insensato, mas procure saber qual é a vontade de Deus. Você vai fazer um negócio? Você vai construir? Você vai comprar? Você vai vender? Ah, procure saber qual é a vontade de Deus. Eu tinha um amigo e ele foi namorar uma moça que também era minha amiga, e ele disse: ah, eu quero namorar você. Ela disse: ah, mas eu não sei se é vontade de Deus namorar você. Ele disse: então vamos namorar para saber, se não for a gente termina. Não, procure, como diz a Bíblia, compreender qual é a vontade do Senhor.
E a vontade do Senhor é qual? Que o marido esteja junto da sua mulher esteja junto do seu marido. A vontade do Senhor é que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, que a mulher seja submissa ao marido, como a igreja submissa a Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Pronto. Pronto. Não se discute. Ah, mas tem um grupo aí, pode aparecer quem for. Paulo disse assim, olha, se aparecer um anjo do céu anunciando um evangelho diferente do que vocês ouviram, seja considerado como anátema. Não quero ouvir. E acabou. Precisamos não ser insensatos, mas compreender a vontade do Senhor. Aí ele fala assim, e não se embriaguem com vinho. Quando ele fala não se embriaguem com vinho, ele está falando aqui da bebida, do vinho fermentado. Até há uma discussão, que a Bíblia fala para tomar um pouco de vinho. Aquele vinho lá era suco de uva, era uma palavra só. Sempre usava vinho, tanto para o vinho fermentado e para o vinho suco de uva. Eu não vou falar sobre isso nessa noite, mas só quero dizer uma coisa para vocês. Quem estudar a nossa sociedade daqui a 1000 anos, for estudar a nossa sociedade, quer dizer, não vai ter daqui a 1000 anos, que Jesus está voltando logo, logo. Amém? Mas quem fosse, se existisse e alguém fosse estudar, diria que na nossa época se usava cocaína. Aí ele ia falar assim, o povo do século XX, do século XXI, fazia uso de cocaína. Eles iam dizer isso, estudar, olha, eles usavam cocaína, a sociedade usava cocaína. Eu pergunto a vocês, a nossa sociedade usa cocaína? Quem é que usa cocaína na nossa sociedade? É como diz o Walter, os noiados, e também a Águida fala também os noiados. Eles que usam cocaína. Mas a sociedade não usa cocaína. Pelo contrário, a sociedade repele a cocaína. Então, quando você hoje pensa assim, o povo daquela época bebia vinho. Sabe quem bebia vinho naquela época? Eram os bacanais. Eram os imorais que bebiam vinho. Bebiam vinho para ficarem tontos e aprontarem os bacanais. Como é o nome do deus do vinho? Baca. Daí vem bacana. Daí vem bacanais. Eram eles que usavam. Os imperadores não bebiam vinho fermentado. Porque o imperador era um homem que representava o seu povo, ele não podia ficar tonto. Ele não podia perder a sua estribeira. O imperador não tomava vinho. E outra coisa, mas tinha vinho na ceia. Como é que é o pão da ceia? E o vinho era com fermento? Não. Se o pão não é fermentado, o vinho também não era fermentado. Mas um dia a gente faz um estudo sobre isso. Mas Paulo diz, não se embriague com o vinho. Mas eu quero tomar vinho aqui apenas como um ícone das coisas do mundo. As pessoas, Danielzinho, elas se embriagam com os prazeres dessa vida, com as cores, com as luzes, com os brilhos, com os vestidos, com as festas, com as riquezas, com a fama, com o poder. Qual é o sonho do fulano de tal? Fulano está trabalhando que ele quer ter 5.000, 10.000, 100.000 seguidores no Instagram. E tem pessoas, irmãos, que usam lá, compram seguidores falsos só para dizer que tem 10.000 seguidores. Quando você vai ver o Instagram dele, uma coisa que ele posta não tem 3 comentários. Isso quer dizer o quê? São 10.000 seguidores de araque. Conhece essa expressão? De araque? De lorota? De mentira? Não se deixe embriagar pelas coisas dessa vida, pelas coisas do mundo, pelas coisas da carne. Não.
Não deixe os seus olhos ficarem estonteantes diante das coisas deste mundo. Este mundo passa e as suas concupiscências. O apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com as coisas desta vida. Não se embriaguem com este mundo. Este mundo jaz no maligno, dizia João. Mas ele diz: deixem-se encher do Espírito. Quer dizer, deixe-se encher de Deus e das coisas de Deus. Deixem-se ser dominados, que os seus olhos brilhem, que o seu coração anele, que a sua alma busque ansiosamente pelas coisas do céu, pelas coisas do Senhor. Em vez de você se embriagar com as coisas deste mundo, embriague-se com as coisas de Deus. Encha-se das coisas do Senhor. Deixe o Espírito de Deus tomar sua vida, sua mente, seus lábios, seus olhos, seus ouvidos, suas mãos, seus pés, todo o seu ser. Deixe o seu ser mergulhar nas águas do Espírito. Deixe o seu corpo ser lavado na chuva do Espírito. Deixe você ser conduzido nas ondas do Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele fala como é que a gente deixa, como é que acontece, porque o texto não termina. Ele disse: mas deixem-se encher do Espírito. E ele fala, ele dá o como, porque ele usa aqui um modo diferente agora no gerúndio. E é o como, é o modus operandi. E ele diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando. A gente esquece quem para ali, mas o texto continua. E até encher do Espírito, aí tem uma vírgula, significa que não terminou a oração. Falando entre vocês com salmos. Ele fica falando que o Datena falou, falando que o fulano de tal falou. Fale com vocês com salmos. Converse assuntos dos salmos. Às vezes eu fico ouvindo a gente quando está reunindo aqui para começar o culto, fala tantos assuntos, mas ninguém fala para o outro salmos. E aí a gente passa, eu me encho do Espírito. Falem salmos uns com os outros. Falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Com o coração, com prazer, com doçura. Quando eu estou cantando ao Senhor, eu canto com o meu coração. Por que você acha que o canário canta tão bonito daquele jeito, que faz a sua alma se alegrar quando você escuta o canário cantar? Você acha que o canário está cantando com o bico? Quando a gente vê os bichinhos cantar, a gente vê aqui tudo estreme, não é isso? Está cantando com o coração. Porque o sabiá é tão bonito quando ele canta. Eu amo ouvir o sabiá cantar. Eles cantam em tom menor, Zias. Em tom menor o sabiá. É tão bonito cantar. Eles cantam com o coração. Por que Deus recebe o louvor das aves? Porque elas cantam com o coração. Nós precisamos cantar com o nosso coração ao Senhor. Deixem-se encher do Espírito, falando, não é, entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor e dando sempre o quê? Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se encher do Espírito, falando, cantando, louvando e dando graças.
dando graças por tudo. Ai, tristeza, eu queria tanto aquela roupa, eu não tenho aquela roupa. Mas está lá o guarda-roupa, coitado, fazendo barulho todas as noites, as roupas caem de moda e você não usa. O que foi isso? Um vestido meu acabou de cair de moda, lá dentro do guarda-roupa, fazendo barulho. Ele não usa. Eu já mudei várias vezes, Isaac, de cidade. Eu pastoreei na Bahia, depois fui pastorear em Santana do Livramento, depois em Belém, depois em Panambi, depois vim para cá. Irmão, cada mudança dessa, o meu guarda-roupa ficava 0 bala. Porque ninguém conhecia minhas roupas, era tudo nova. Qualquer roupa era nova. Qual é a melhor roupa? É que você tem para vestir. Dando graças a Deus, sendo grato, coração cheio de gratidão ao Senhor. Deixem-se encher do Espírito. Permita que seu coração, que a sua alma seja cheia do Espírito Santo. Falando, cantando, louvando e sendo gratos. Amém? Amém? Deus falou com você? Falou ao seu coração? Põe sua mão no seu coração. Eu quero, Senhor. Fale assim, eu quero, Senhor. Está cheio do Espírito do Senhor. Eu vou falar com salmos e hinos. Eu vou cantar cânticos espirituais. Eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Senhor, eu quero sempre agradecer ao Senhor por tudo na minha vida. Harabasharabakandaramahasei. Jei kandulibahasateriandekobanahaslaias. E jazamartetios tukuchamanahaklayas. Oh, quando Deus sente esse Espírito na igreja, rios de águas vivas começam a fluir do seio do seu povo. Pois a vontade do Senhor é que o seu poder se manifeste na sua igreja. A vontade do Senhor é que o seu Espírito guie, direcione a sua igreja, capacite a sua igreja em tudo aquilo que a igreja faz. Essa é a vontade de Deus, que do interior da igreja fluam rios de água viva.